E hoje temos mais uma notícia bombástica envolvendo o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Dessa vez, a sua defesa protocolou o pedido solicitando a rejeição da denúncia do Ministério Público sobre os supostos gastos irregulares no cartão corporativo do Timão e também o afastamento do promotor Cássio Concerino desse caso. Treinador Dorival Júnior elogiou o volante José Martínez, que jogou improvisado como lateral direito na vitória do Timão diante do Vitória. E ainda falando sobre essa vitória fora de casa, o Corinthians acabou conseguindo um feito inédito nesse Brasileirão 2025 ao vencer a equipe do Vitória no Barradão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre os elogios do treinador Dorival Júnior ao volante José Martínez, que jogou improvisado como lateral direito na vitória do Timão diante do Vitória pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Martínez voltou a atuar. Finalmente, o Martínez voltou à equipe e entre os titulares na vitória do Timão diante do Vitória na tarde do último sábado, 25 de outubro. Martínez, que havia ficado de fora dos 2 jogos anteriores do Corinthians, a derrota para o Santos no dia 15 de outubro e a vitória diante do Atlético Mineiro na rodada anterior do Brasileirão, vitória por 1-0 dentro da Neoquímica Arena. O motivo, o Martínez perdeu 6 treinamentos pelo fato de não ter conseguido viajar com seu filho, preferiu ficar com a sua família. Então ele acabou perdendo esses 6 trabalhos, perdeu os 2 últimos jogos e além disso ele foi punido pelo Corinthians, será descontado esses 6 dias de faltas dele e também ele receberá uma multa. Mas enfim, tudo isso passou, o Martínez voltou na vitória diante do Vitória, atuando improvisado como lateral direito. Na entrevista coletiva, o Dorival acabou elogiando essa atuação do Martínez diante da equipe do Vitória. Vamos para as palavras do Dorival. Foi uma excelente atuação do Martínez. Ele sustentou bem o jogo, jogando com simplicidade, lutando, se entregando. Poucos problemas tivemos por ali. E isso é importante. Então, o Dorival classificou como excelente a atuação do Martínez nesse retorno dele, atuando improvisado como lateral direito na vitória do Timão diante da equipe do Vitória no Barradão. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival sobre a atuação do Martínez é a seguinte: Dorival classificou como excelente o Martínez atuando como lateral direito. Então, podemos dizer que o Dorival encontrou mais um lateral direito, um substituto para o Mateuzinho. Eu, particularmente, acredito que muitos de vocês também imaginavam que o João Vitor Jacaré poderia ter tido a sua primeira oportunidade nesse jogo contra o Vitória, já que ele é o único jogador da posição reserva do Mateuzinho e o Jacaré acabou nem viajando. Aí o Dorival tinha Félix Torres como opção, o Charles que marcou o gol da vitória, mas ele acabou inovando. Eu informei para vocês ainda na sexta-feira essa possibilidade do Martínez jogar improvisado, foi o que realmente aconteceu. Na minha visão, Martínez foi muito bem. Martínez é um jogador que entrega muito dentro de campo. Qualquer posição que você colocar o Martínez, ele sempre entregará o máximo do seu futebol. E não foi diferente atuando como lateral direito. Já é um marcador, só teve que ter ali aquela percepção a mais de fazer os corredores, atacar e também voltar rapidamente. Mas isso ele fazia, o Martínez chegou até a atuar como ponta direita. Então, eu não vi nem dificuldade nenhuma no Martínez em fazer essa função e para mim, sinceramente, na minha visão também ele foi muito bem. E agora vamos falar sobre um feito inédito que o Corinthians conseguiu ao vencer o Vitória fora de casa. Para se ter uma ideia, nessas 30 rodadas de Brasileirão, foi a primeira vez que o Corinthians conquistou 2 vitórias consecutivas na competição nacional. O Timão ainda está lutando para se afastar de uma vez por todas do Z4 do Brasileirão. Vencemos a equipe do Vitória na tarde de ontem no Barradão
abrimos 6 pontos de vantagens em relação à primeira equipe dentro do Z4, que é o próprio Vitória. Então, uma vitória em que faz o Corinthians ter uma certa tranquilidade, pensando, claro, em se afastar de uma vez por todas do Z4, a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Para se ter uma ideia, essa vitória foi muito importante. Se de repente tivesse acontecido o que nenhum de nós gostaríamos, que no caso fosse uma derrota, o Vitória estaria nesse momento apenas 2 pontos atrás de nós, mas graças a Deus deu tudo certo, vencemos e abrimos 8 pontos de vantagem em relação à equipe do Vitória. E essa vitória foi a primeira vez que o Corinthians conquistou 2 vitórias consecutivas nesse Brasileirão. Antes de vencer o jogo de ontem, nós havíamos vencido a equipe do Atlético Mineiro na rodada anterior, na 29ª, na Neoquímica Arena. Então, pela primeira vez em 30 rodadas, o Corinthians conquistou 2 vitórias seguidas. Antes disso, quando conquistávamos uma vitória, ou empatávamos ou perdíamos na rodada anterior. Então, finalmente conquistamos 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter conquistado pela primeira vez em 30 rodadas 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, eu vou falar bem a verdade para vocês, beira o absurdo uma coisa dessa. Estamos falando do Corinthians. O Corinthians sempre tem que brigar pelo título. E esse fato de nós, até essa rodada 30, ainda não tínhamos nenhuma sequência de pelo menos 2 vitórias no Brasileirão, é o que escancara a nossa realidade na tabela da competição. Para se ter uma ideia, o líder do campeonato, que é o nosso arquirrival, tem 61 pontos. Nós estamos na 10ª colocação com 39. São 22 pontos de diferença. Uma diferença gigantesca. O 6º colocado, o G6, que é o Botafogo, tem, para se ter uma ideia, 7 pontos na nossa frente. Claro, foi importante a vitória diante do Vitória. Nós estamos mais próximos do G6 do que do Z4, mas é um Corinthians que precisa agora embalar. É um Corinthians agora que precisa de mais uma sequência. 3, 4 vitórias consecutivas. Por que não? Crescer no campeonato, buscar o máximo possível as melhores posições. Logo, logo tem Copa do Brasil. Então, o Corinthians tem que usar esse campeonato brasileiro para evoluir, absolutamente pensando nos 2 jogos contra o Cruzeiro da Copa do Brasil. Então a evolução no campeonato brasileiro fará os jogadores terem confiança para esses jogos decisivos contra a equipe do Cruzeiro. Então, nós que somos torcedores, vamos torcer para que tenha sido a virada de chave, que eles têm agora 4, 5, 6 vitórias seguidas, porque realmente estamos precisando. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma notícia bombástica envolvendo o ex-presidente do Corinthians, o André Sanches. Dessa vez, a sua defesa está tentando a rejeição da denúncia feita pelo Ministério Público e até o afastamento do promotor Cássio Concerino, que é quem está à frente das investigações. No dia 15 de outubro, o promotor Cássio Concerino concedeu uma entrevista coletiva no Ministério Público e acabou informando denúncia contra o ex-presidente André Sanches e também contra o ex-superintendente financeiro Roberto Gavioli. Motivo: gastos no cartão corporativo do Timão. O Ministério Público encontrou cerca de 480 mil reais em gastos irregulares. Então acabou denunciando o André Sanches pelos gastos e o Roberto Gavioli pela omissão desses gastos. Então, a partir da denúncia, foi para a Justiça e agora estamos aguardando a resposta de um juiz se o Andrés e também o Gavioli se tornarão réus nesse caso. Então, enquanto a Justiça não responde, a defesa do André Sanches vai tentando algumas formas de repente atrasar ou até anular essa denúncia. O que aconteceu dessa vez? Pelas informações do ESPN, a defesa do André Sanches protocolou um pedido junto ao Ministério Público para que seja esclarecido como ocorreu a distribuição interna do procedimento investigatório criminal, que apura o suposto uso irregular de cartão corporativo por ex-dirigentes do clube. O documento assinado pelos advogados do Andrés alega que não há nos autos qualquer certidão ou registro administrativo que comprove a chamada livre distribuição do caso.
etapa que define qual promotor de justiça ficará responsável pela condução do inquérito. Atualmente, o procedimento é conduzido pelo promotor Cássio Roberto Concerino, que é o mesmo responsável pelas investigações que envolvem gastos indevidos nas gestões de Duílio Monteiro Alves e também o Augusto Melo. De acordo com o pedido da defesa, não localizou a certidão que demonstra ou esclareça de que forma se deu a distribuição do referido PIC no âmbito interno do Ministério Público e solicita que os autos sejam remetidos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que este preste esclarecimentos sobre a designação do promotor responsável. Então, os advogados do Andrés também pediram a rejeição da denúncia apresentada pelo Ministério Público, que ainda não foi analisada pela Justiça. Caso a denúncia seja aceita, o ex-presidente do Corinthians passará a condição de réu, assim também como o Roberto Gavioli. A responsável por decidir se o caso seguirá ou não adiante é a juíza Márcia Mayumi Okada Oshiro, a mesma que aceitou a denúncia contra Augusto Melo e outros 3 ex-dirigentes no caso Vai de Bet. A defesa do Andrés sustenta que, se a Procuradoria-Geral não comprovar a designação do promotor ocorreu de forma regular e dentro do rito previsto, a magistrada terá base para não receber a denúncia. A expectativa é que haja uma manifestação judicial até amanhã, segunda-feira, dia 27 de outubro. Mesmo que a Justiça entenda que houve falha no processo interno do Ministério Público, a denúncia não será arquivada. O caso, contudo, terá de ser reiniciado, cumprindo novamente todas as etapas formais, e o promotor Cássio Roberto Concerino deixaria a condução da investigação. Fontes próximas ao caso afirmam que esse possível retardamento do processo na esfera judicial não impacta o trabalho de apuração interna conduzido pelos órgãos de controle do Corinthians. Ou então, a defesa do André Sanches está tentando anular a denúncia do Ministério Público, ou, no caso, que acabe de uma vez por todas, mas se não vai conseguir, já está bem explicado que não será arquivado, mas que tudo recomece e sem a condução do promotor Cássio Roberto Concerino. Então, vamos aguardar. Em opinião, quanto à defesa do ex-presidente André Sanches ter pedido a rejeição da denúncia do Ministério Público e também até o afastamento do promotor Cássio Concerino do caso, é a seguinte. Bom, mais uma bomba envolvendo o ex-presidente do Timão. E dessa vez eu vou falar a verdade para vocês. Eles foram longe demais. Por quê? Porque eles estão questionando todo o trabalho que foi feito pelo Ministério Público. Tudo que foi feito de apuração, tudo que foi feito de investigação, a maneira que o Ministério Público colocou a condução do caso, a forma que surgiu o promotor Cássio Concerino. Então eles estão alegando que o Ministério Público colocou um promotor de forma errada. Pelo menos é essa a visão que eu estou tendo. Por quê? Porque eles estão questionando por que o promotor desse caso é o Cássio Concerino. Na visão deles, era para estar tudo explicado, tudo certinho sobre a maneira que o Cássio Concerino entrou no caso. A minha visão é a seguinte. Primeiramente, o promotor Cássio Concerino, ele é bem enérgico quando ele fala sobre o assunto. Quando ele concedeu a coletiva, ele foi bem enérgico, porque percebe-se a tamanha da revolta que ele ficou sobre tudo que ele encontrou. Percebe-se o tanto que ele ficou de uma maneira que nós percebemos até em determinados momentos que ele iria até perder a paciência naquilo que estava falando. Por quê? Revolta naquilo que ele viu. Revoltado, inclusive em entrevistas anteriores, ele dizendo que o Corinthians não estava colaborando com as coisas. Então, ao meu ponto de vista, a defesa do André Sanches dessa vez foi longe. Aqui, absolutamente, que nós temos que tratar ainda como supostos gastos irregulares, porque ainda não tem ninguém condenado em relação a isso. Mas, na minha visão, não seria muito melhor a defesa do André Sanches deixar tudo seguir e provar a inocência dele? Não seria o caminho melhor? Ou será que, de repente, também chegou aquele momento de bater o desespero e tentar de tudo? Então, estão, nesse momento, fazendo algo que, ao meu ponto de vista, eu não vejo sentido. Porque se de repente a justiça aceitar o que eles estão querendo, o que vai acontecer? Vai começar
tudo de novo as investigações. E aí a justiça aí entrará um novo promotor no caso, que vai analisar tudo que o Cássio Consilino conseguiu, e aí, se não derem sequência, e aí, as coisas ficarão estranhas. Então, ao meu ponto de vista, é um fato que me faz pensar que eles foram longe, mas é um caminho que eles acharam que teve como ir, e agora ficaremos aí aguardando a decisão da justiça que deverá acontecer nas próximas horas ou próximos dias. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival Júnior elogiando o Martínez, que atuou como lateral direito na vitória diante do Vitória. E sobre o Timão ter conseguido apenas na 30ª rodada 2 vitórias consecutivas nesse Brasileirão. E quanto a esse pedido da defesa do André Sanches, tentando a rejeição, o afastamento do promotor em relação à denúncia do Ministério Público sobre os supostos gastos regulares no cartão corporativo do Timão. O que vocês acham sobre isso? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!